Olá! A segurança do trabalho é um tema extremamente importante em todo o mundo e no Brasil não é diferente. Muito se questiona qual a legalidade da segurança do trabalho, de onde vem. As empresas perguntam muito, quando tem uma auditoria fiscal numa empresa, onde que diz que eu tenho que ter normas regulamentadoras? Isso está na lei? O que o fiscal está pedindo está correto? Esses questionamentos precisam ser entendidos pelo seu processo histórico. Então, tudo que se faz em engenharia de segurança do trabalho, medicina do trabalho, com os profissionais especializados, que são os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, os técnicos de segurança do trabalho e os técnicos ou auxiliares de enfermagem do trabalho. Esses 5 são os chamados profissionais especializados por lei na norma regulamentadora. Mas para chegarmos a esse contexto, a gente precisa entender um cenário histórico nacional. Nós passamos por um processo histórico. Aliás, passamos e continuamos passando, porque no momento que as normas regulamentadoras vão avançando, que a legislação trabalhista recebe boas legislações em relação à segurança do trabalho, há um avanço natural da proteção dos trabalhadores, o que não aconteceu desde os primórdios aqui no Brasil. Nós passamos por um processo crítico, complexo, né? Enquanto na Revolução Industrial, lá, trazida por Adam Smith de uma forma brilhante, se falava em proteção dos trabalhadores na Inglaterra, na França, aqui no Brasil nós estávamos ainda no processo de um trabalho escravo, não remunerado. O Brasil foi dos últimos países a acabar com a escravidão, né? Ainda existem polos no Brasil de resistência com o trabalho escravo, trabalhadores na área da agricultura, por exemplo. Ainda existem esses focos. Então, a gente precisa entender o processo de avanços. Então, enquanto lá fora no Brasil, lá fora no mundo, a segurança estava avançando nos seus processos de prevenção com legislações já implementadas, no Brasil nós estávamos num processo ainda de debate do trabalho escravo. E a partir daí, desse cenário do pós-período de escravidão no Brasil, começam a aparecer as primeiras legislações interessantes no Brasil. Mas nos tornamos, caracteristicamente, um país de natureza rural. Nossa economia era basicamente rural, né? Agricultura, pecuária. O período de ouro do café no Brasil representa muito isso. Então, o trabalhador brasileiro era um trabalhador de campo. Até que, a partir dos anos 30, começamos um processo de industrialização e esse processo gera acidentes característicos. O homem do campo sai e vai para a fábrica, vai operar máquinas e equipamentos. E os acidentes industriais ampliados começam a ocorrer no Brasil já a partir da década de 30, quando surgem os primeiros movimentos de prevenção, como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Já lá nas primeiras indústrias brasileiras, na Chesf, em Paulo Afonso, no estado da Bahia, né? Na Companhia Siderúrgica Nacional, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, Eletronorte, essas empresas trouxeram, através dos trabalhadores, um movimento muito interessante de prevenção. Eles começaram a analisar os acidentes de uma forma rústica, mas interessante, que servem de base até hoje para as nossas avaliações. E a partir daí, o próprio governo brasileiro entende uma necessidade de avançar nos aspectos trabalhistas. Em 1943,
Eu entendo que é o grande pilar brasileiro da proteção dos trabalhadores quando é publicada a nossa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT representa para a gente um grande avanço sob o ponto de vista prevencionista, porque a partir da CLT há um entendimento social da proteção do trabalhador como um evento social e não atrelado apenas à produção. Então, os trabalhadores recebem direitos sociais que entram no campo da prevenção e, a partir daí, diversas outras legislações vêm todas adesas, atreladas à CLT. Então, tivemos, na década de 50, a própria indústria da mineração, né, uma portaria específica para trabalhadores na mineração. Tivemos outros eventos interessantes, como insalubridade e periculosidade na década de 60, as portarias específicas, a 605, por exemplo, até que, em 1972, tivemos o milagre econômico brasileiro, mão de obras espalhadas pelo Brasil, um grande milagre econômico. O Brasil tinha acabado de ser tricampeão do mundo do futebol, visibilidade para o mundo inteiro, até que recebemos a notícia que o Brasil é um dos países campeões do mundo em acidentes de trabalho. E aí o sinal de alerta se levanta. A quantidade de mortes absurda no ano de 1972 e nos anos seguintes também. Considerando que normalmente ainda temos um histórico triste de para cada um acidente registrado tem 5 não registrados, esse número ainda é muito mais relevante. O governo entende a necessidade e traz aí, através das reuniões paritárias, dos comitês paritários, com trabalhadores, com sindicatos, com indústria, a Fiesp foi muito importante nesse sentido, de consolidar uma lei que trouxesse para a gente avanços em termos de segurança para o trabalhador. Então, na década de 70, é publicada, em 8 de junho de 1978, a Portaria 3.214, de Segurança, Higiene e Saúde. Ou seja, nessa Portaria 3.214, contemplou os trabalhadores regidos por regime de CLT apenas, o que foi um lapso na legislação, mas um avanço considerável, onde ali foram abordadas as primeiras NRs, normas regulamentadoras. Então, quando se pergunta se a norma regulamentadora ela é obrigatória ou não, a resposta é sempre sim. A norma regulamentadora faz parte de uma portaria que, por sua vez, está atrelada à CLT. Entenda um processo histórico, desde a promulgação da CLT até a chegada da Portaria 3.214. E hoje, no Brasil, nós temos 38 NRs. Todas são aplicáveis a todas as empresas? Não. Tem aquelas específicas, aquelas de natureza geral e aquela outra que é mais setorial. Então, quando se fala na NR6, por exemplo, que trata de EPI, todas as empresas que têm trabalhadores que atuam com exposição com risco têm que usar EPI? Sim, então a NR6 ela é aplicável a todas. A NR1 trata do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Todas as empresas precisam ter o PGR? Sim, basta ter um trabalhador em regime de CLT que tem que ter o PGR, então ela é de natureza geral. Então é muito importante entender o processo histórico, que enquanto lá fora já se falava em melhoria de processos, nós estávamos ainda no processo trabalho escravo, avançamos e temos um longo caminho a perseguir pela frente. Ainda encontramos foco de trabalho do menor, trabalho insalubre, periculoso com menor. Encontramos trabalho escravo.
penosidade para as mulheres de uma forma absurda. Precisamos avançar. Em maio de 2022, com o programa Mais Mulher, tivemos mais um avanço ao inserir na própria CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o termo assédio, como parte integrante da prevenção, com a possibilidade dos trabalhadores informarem se o ambiente está trazendo assédio de todas as naturezas para as mulheres e para os seus colegas também de trabalho, de uma forma geral. É mais um grande avanço na questão histórica da prevenção de adoecimento no trabalho, de acidentes, enfim, da proteção dos trabalhadores. O foco sempre é qualidade de vida no trabalho. Estamos avançando, mas temos um longo caminho pela frente. Um forte abraço, até um próximo encontro.